quando cheguei lá para ir buscar o Fusca, eu vi esse carro e lembrei de muita coisa que ainda é da minha época que está nele. Graças a Deus ainda que os donos que estiveram com ele cuidaram bem dele, né? A cor também foi mudada, mas muita coisa que está nele ainda foi na minha época, eu que coloquei. Meu nome é Roberto Gandolfo, nasci em São Caetano do Sul, atualmente eu moro aqui em Araraquara, interior do estado de São Paulo, tenho 68 anos e depois de 44 anos fiquei realizado ter encontrado o meu Fusca, o primeiro Fusca que eu tive, é o 65 que está aqui do meu lado. Então a história desse carro é o seguinte, quando tinha 19 anos de idade, meu pai tinha uma Kombi. Aí desceu eu e meus amigos para Santos, sem meu pai saber. Aí chegamos lá, passamos o dia na praia, quando chegou cheio de areia, quando na hora que viramos a esquina de casa, lá em São Caetano, tava todo mundo na rua, lá esperando a gente chegar. Aí quando chegamos lá, meu pai deu uma bronca lascada na frente de todo mundo, minha mãe. Aí falei, eu vou comprar um Fusca, né? Aí fomos, prestei dinheiro, comprei esse Fusca aqui. Então quando eu fui para comprar esse carro, eu tive que pedir dinheiro emprestado com um tio meu, ele me emprestou. E comprei de um espanhol, o seu Vicente, que era vizinho meu. Ele cuidava muito bem desse carro, entendeu? Então esse carro me trouxe muitas recordações, muitas alegrias. Em 1972, quando eu comprei ele, fui viajar, eu ia para Ribeirão Preto, fui para Belo Horizonte com ele, eu rodei vários lugares aí, né? Meu nome é Marcelo, eu sou o filho do seu Roberto aqui, também um apaixonado pelos Hercules aí, pelos Fusca. Eu que fui o responsável por reencontrar o primeiro carro dele, né? Foi uma história bem assim, até um pouco engraçada, porque depois que ele vendeu o último Fusca que ele teve antes desse, que foi um Fusca 68, branquinho, ele parou de ir nos eventos, parou de ir nos encontros e tal, e eu sentia a falta dele junto comigo nos eventos, né? E aí um dia conversando com ele na casa dele lá tal, falei pra ele, eu falei assim, meu, por que né, você não compra outro Fusca? Vamos comigo nos eventos tal, tem o meu Fusca, né? A gente dá um jeito, você vai com o meu Fusca tal. E ele não queria, ele queria ir com o carro dele. E aí um dia nesse dia lá na casa dele, ele virou e falou assim, não, só vou comprar outro Fusca se eu achar o primeiro Fusca que foi o meu carro, né? Meu primeiro carro. E aí eu comecei a perguntar para ele se ele tinha algum documento, alguma coisa que ajudasse a gente para poder buscar o carro, né? E aí ele tinha uma cópia do recibo de quando ele comprou o carro. E aí eu pedi para ele essa cópia do recibo, algumas fotos que ele tinha do carro e tal, para eu poder buscar esse carro novamente. E aí, pelo número do Renavan que ele tinha no recibo, eu puxei no aplicativo do Detran e apareceu uma vistoria desse carro que foi feita lá em Mauá. E aí, bom, já fiquei contente porque o carro ainda existia, né? Então já tinha uma chance aí do carro
da gente conseguir encontrar o carro. E aí eu printei essa foto da vistoria e mandei para um primo meu que mora lá em Mauá, para ver se ele encontrava o carro pela rua, em algum lugar, pra gente tentar entrar em contato com o dono para conseguir comprar o carro novamente, né? Isso já faz mais ou menos uns 3 anos. Um belo dia, uma quinta-feira, era mais ou menos 1h da manhã, meu primo me liga. Eu até atendi meio preocupado, né? Porque não sabia bem o que era. 1h da manhã ele me liga e ele fala: Marcelo, achei o carro, cara. O carro tá aqui numa avenida e tal. Eu falei: mas e aí? Ele falou: não, o carro tá parado aqui, eu vou ficar aqui esperando o dono. Cara, era 3h da manhã e ele ainda tava lá esperando o carro. Aí ele me ligou, ele falou: o cara não aparece, não sei o que eu faço, tal. Eu falei: meu, vai embora, deixa aí. Uma outra hora a gente vai encontrar. Fica tranquilo. E isso se passaram aí 2 anos e pouco. Um dia a gente tava aqui em casa mexendo, né, nos carros aqui e tal. E aí um amigo meu, tio Cláudio, queria comprar um Fusca pro filho dele. E aí eu comecei a pesquisar no Marketplace e lembrei que tinha visto um Fusca qualquer no Marketplace à venda, mas era lá em São Paulo, né? E aí eu entrei na região lá de São Paulo e comecei a pesquisar para ver se eu achava. E aí, em um dos anúncios do Marketplace, tava a foto de um Fusca vermelho. E aí eu falei: meu, é muito parecido com o Fusca que era o do meu pai, né? Aí eu entrei em contato, né, pelo Facebook com o Diogo, pedi o WhatsApp, ele me mandou, aí eu comecei a conversar com ele por WhatsApp, mas eu não tinha falado para ele ainda a história do carro, né? Não tinha conversado com ele ainda, porque eu fiquei meio com medo dele, de repente, querer aumentar o preço, alguma coisa assim, né? E aí eu perguntei a placa do carro, porque as fotos que ele tinha postado, né, no anúncio tava com a placa apagada. Perguntei a placa do carro e ele perguntou por quê, né? Aí eu falei: caramba, o preço do carro é esse mesmo? Ele falou: não, é esse mesmo. Aí eu contei a história, eu falei: se a placa do carro for a tal, esse carro provavelmente é um carro que foi do meu pai e tal. Aí comecei a conversar com ele, contei toda a história, ele falou: cara, esse carro tem que ser de vocês. E aí a gente entrou em negociação, eu conversei com ele acho que na terça-feira. Quando foi na sexta-feira de manhã, a gente montou no carro aqui, foi embora para Mauá para buscar o carro, né? Aí chegamos lá, conferi documentação para ver se estava tudo certo, se era o carro mesmo, número de chassi, e era o carro mesmo. E aí depois aí de 44 anos conseguimos reencontrar o carro. Se o carro não estivesse andando, se o carro estivesse no estado que tivesse, a gente ia comprar o carro e ia trazer o carro embora. Eu brinco que é o último dono, né? Esse daí não estará à venda por muitos e muitos anos, nunca mais. Então, quando chegamos lá em São Paulo, lá em Mauá, para pegar o Fusca, na hora que eu vi ele, rapaz, lembrei de um monte de coisa, sabe? Coisa que eu fiz há 44 anos atrás, eu lembrei. Foi muito bacana, foi uma emoção muito boa, né? E até hoje ainda continuo emocionado, né? E eu sei que vai dar muitas alegrias ainda para mim, para o Marcelo, para todos nós aqui, né? Mas tá bom. Bom. Tá bom. Tá bom. Valeu, galera. Até a próxima.